Não tem como não admirar Pedro, né? Porque ele se enfiava nas maiores enrascadas com esse ímpeto dele. Mas ele também criava as maiores oportunidades de viver as maiores experiências. Movimento, amados, no reino é algo que te leva a um lugar de realização. Muitas vezes vai te colocar numa situação difícil, em tempestades, em dificuldades, amém? Mas ficar parado, amados, nada acontece. Dentro de todos aqueles, tudo bem, te conhece um pouco da história, sabe o que vai acontecer, mas pensa na experiência que esse homem teve. Ele andou sobre as águas. Ele andou. Tinham 12 discípulos ali no barco, só ele andou. Eu acho muito legal pensar nisso, pensando na igreja primitiva, quando os caras estavam pregando. Porque eu estou contando a minha história de eu ter aprontado com a pastora. Ele, nas igrejas, ele falava, eu andei sobre as águas. No meio da tempestade, o Senhor, eu olhei e falei, quando ele falou, sou eu, coragem, não tenho medo, eu falei, se é tudo, deixa eu ir. Aí ele foi. E ele andou sobre as águas. Olha, amados, a oportunidade que ele abriu para ele mesmo. Ele conseguiu romper com esse lugar, com esse medo. E ter confiança em Jesus nessa proporção. Falou, se é o Senhor, diante de tudo isso, o cara já devia estar também com a sua alma ali atormentada, porque o tempo todo vivendo aquela dificuldade, com o mar daquele jeito, não conseguia sair do lugar. Porque eu imagino, você acha que Pedro não tentou resolver o problema? Não. Conhecendo um pouco de Pedro que a gente conhece das escrituras, o cara é pescador, falando, já sei o que a gente tem que fazer, ei, faz isso, faz aqui, dá o remo aqui. Daqui a pouco a onda vem, leva o remo dele. Ele devia estar ali, enfim, tentando resolver. Não, nós vamos atravessar, nós vamos conseguir. Estava ali do jeito dele, impetuoso como é, tentando fazer alguma coisa, e nada dava certo, porque já estavam ali já 9 horas dentro do barco, passando por aquela situação. E ele mesmo já está frustrado, porque as alternativas que ele tinha, dentro do conhecimento que ele tinha, já deviam ter esgotado. Ele já não sabia mais o que fazer. Mas quando ele ouve a voz de Jesus, e ele, se és tu, Senhor, manda-me ter contigo, quero ir por sobre as águas, eu quero viver isso. E até o pedido dele é interessante, porque não sei o que você falaria no lugar dos discípulos. Eu acho que a grande maioria das pessoas é pensar, se és tu, Senhor, então acalma de novo esse mar. Se és tu, vem para cá e faz as ondas parar. Agora, se és tu, me manda ir para aí. É impressionante, é diferente, amém? E ele vai. E o Senhor disse a Pedro, aliás, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com o quê? E aí começou a acontecer. As tempestades virão, amém, amados? E elas vão te atribular. Elas vão deixar o teu coração ansioso. Elas vão te deixar aflito às vezes. Você vai ser tentado a começar a duvidar. O medo vai querer ganhar espaço no teu coração. O que a gente tem que fazer então? Nós não podemos tirar os olhos de Jesus, porque Ele tem autoridade sobre a tempestade. E quando Deus te manda uma tempestade, é porque Ele quer de alguma forma te levar a um outro nível de fé. Ele quer te ensinar uma trajetória onde você vai ter a capacidade agora de vencer o medo. Ele sabe que a gente vai se assustar muitas vezes. Ele sabe que o medo vai vir, mas o Senhor, Ele precisa gerar em mim e em você. E o que faz você ter a habilidade de vencer o medo é justamente as experiências que você tem com Deus. Quando você percebe que Ele é aquele que te socorre. Mas Ele sempre, amados, entenda uma coisa. O nosso Deus, Ele é Pai. Ele é um pai que quer levar os filhos ao limite. Não para te ver esgotado no limite, mas para te levar ao limite do teu crescimento. O limite do teu amadurecimento. Ele quer te levar a novos níveis. E Ele não vai parar se Ele sabe que você pode crescer um pouco mais. Amém, amados?
Deus não é um pai que vai trazer um metiolate com anestésico. Isso não existe. Ele vai deixar você amadurecer na dor, sim, porque isso vai te fazer alguém mais robusto. O que Deus quer, na verdade, com as tempestades que Ele traz, é justamente te fortalecer, é justamente levar a um outro nível de fé. Pedro está vivendo uma experiência extraordinária já. E talvez você já tenha vivido coisas extraordinárias com Deus, e você sabe que foi Deus, e muitas vezes por palavras que o Senhor te deu, você foi. Você teve a ousadia de botar o pé para fora do barco, você teve a ousadia de ir em trajetórias que para os outros eram loucura, mas você teve entendimento que era Deus, você conheceu que era Jesus, conheceu a sua voz, falou assim: ao Senhor eu vou, e você foi. E as experiências estão acontecendo, e coisas maravilhosas Deus tem feito, mas a tempestade vai soprar, ela vai querer a tua atenção, ela vai fazer barulho, ela vai soprar o vento, ela vai levantar as ondas, para que você olhe para elas. E o que Pedro fez foi olhar para elas, ali que ele errou. Ele se assustou com o barulho das tempestades e teve medo. Amados, as tempestades virão, mas creia, maior é aquele que está em você do que aquele que no mundo está. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Vocês terão sim no mundo aflições, mas tenham ânimo, eu venci o mundo. Essas são as tempestades geradas por Deus. Ele quer ver até onde você vai, Ele quer ver até onde você cresce, Ele quer ver até onde você suporta. E acredite, mas às vezes o limite que você acredita ter, ele é só o começo. Você vai muito mais longe, você vai muito além. Você não sabe nem do que você é feito. Agora Ele que te criou e tem te forjado, sabe até onde você pode ir. É só você olhar para a tua história. Talvez você olha para a tua história, para o teu passado, você fala: eu não sei como eu suportei passar por certas coisas, mas você passou, e você está aqui. E outras coisas virão, e você vai crescer ainda muito mais. E as coisas pelas quais você passou, foi o que te forjou e te fez o que você é hoje. Agora Ele tem muito mais. Ele tem lugares mais altos, melhores, mais poderosos. Ele é o teu Pai Celestial, que te faz assentar nos lugares altos em Cristo Jesus, nas regiões celestiais. Aleluia! Quando Pedro reparou no vento, ele ficou com medo. E nessa hora ele começa a declinar, começando a afundar. Amados, eu creio que água para Pedro não era um problema muito grande, que ele nadava bem. A gente sabe. O texto que a gente leu aqui na hora das ofertas. No primeiro, quando a pesca veio, ele se ajoelha. Mas no segundo, ele se ajoelha e fala: se afasta de mim. Mas agora ele tinha caminhado com Jesus. Na segunda peça, quando João, o discípulo amado, fala: é o Senhor, o que ele faz? Ele pula na água. Ele põe a capa, que eu não sei, devia estar mal vestido. Ele põe a capa e pula na água, ele vai nadando. Ele era um pescador, ele nadava bem. O problema era a capacidade de enfrentar as tempestades. Ele começa a afundar, e ele gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e segurou. Quando você chegar no limite, Ele vai estar lá. Você não vai estar sozinho. Mas Ele quer que você vá até o limite. Ele quer que você ande sobre as águas. Talvez até o medo é achar que você estaria sozinho. Mas se você clamar, Ele vai estar lá. Ele é um Deus de perto, não de longe. As mãos dele estão estendidas ao teu socorro. Mas Ele quer te ver crescer, Ele quer ver você romper.